Olá, amiga internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios, mais um domingo aqui, falando aí no Evangelho do Lar. Continuando aí, eu quero falar para vocês hoje dos laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu sou o ufólogo médium e palestrante Renato Mota, estou com vocês aqui com mais um vídeo, aqui mais um Evangelho do Lar. Muito obrigado a vocês, estou ao vivo aí pelo chat com vocês, tá bom? Fico feliz pela presença de vocês, mais uma vez, que estão aqui assistindo. Se você está assistindo aí na sua casa, no seu carro, no seu celular, enfim, no seu trabalho, deixe aí nos comentários a cidade, o estado de onde você está falando, para mim saber onde o sinal está chegando, que será muito bem-vindo, muito bem-vinda sempre. Lembrando que na descrição desse vídeo tem como fazer o curso de ufologia online, totalmente gratuito, o módulo 1, está na descrição. Tem também na descrição um link de um grupo de WhatsApp para fazer mini curso de ufologia gratuito também, que você pode fazer parte. E também pode ser um colaborador do canal Ufologia e Mistérios através do PicPay, boleto bancário, tem o link também, tudo aí na descrição para vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Se você não é inscrito, já se inscreve, ative o sininho, fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo aqui no canal. Temos vídeo de segunda a segunda, às 19 horas. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Antes de eu começar, nossa, olha, que afobação, né? Hoje está sendo gravado, então é o seguinte. Vamos antes pedir aí, falo para você colocar um copinho com água, para fazer uma meditaçãozinha rápida aqui. Ontem eu até falei sobre meditação aqui nos conhecimentos da transição planetária. Se você não assistiu, assiste depois, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito útil para você, viu? Então agradecer a espiritualidade aqui presente, por estarmos reunidos mais uma vez, nesse Evangelho do Lar, buscando a nossa paz de espírito, paz na mente, paz no coração, saúde sempre em primeiro lugar, que através da saúde nós vamos conseguir alcançar, né, todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, todos os nossos passos sendo guiados pelos seres de luz, pela espiritualidade aqui presente, por todos os anjos, santos. Agradecer a todos que formam aí essa áurea em volta de cada residência, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, para que possamos aí compartilhar, conversar aí com a proteção dos seres de luz a respeito aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a vocês que estão comigo, tá bom? Então, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Então, olha que interessante. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Quando diz aqui o princípio oposto que destrói, que na verdade é quando você encarna, né? Porque os laços continuam, tanto do lado de cá, no plano físico, no plano material aqui na Terra, como no plano espiritual. Continua essa ligação de família, entes queridos, nossos amores, pessoas que amamos, ficam ligados. É lógico que cada um num grau diferente ali, né, de ligação. Mas assim, quando nós estamos encarnados, às vezes acabamos quebrando certos laços. Aí pode ser por inúmeros motivos, de repente o caminho que determinada, vamos supor no caso de um filho, o caminho que um filho resolveu seguir, de repente a mãe e o pai mostrou para eles o caminho certo, e ele acabou indo para o caminho das drogas, dos vícios. Então, por exemplo, isso tudo destrói os laços familiares. Às vezes aquele espírito veio para encarnar naquela família com aquela motivação, mas quando chegou aqui acabou não conseguindo, acabou se perdendo aí pelos prazeres da vida, acabou não sabendo controlar tudo isso, não sabendo dosar tudo isso. Ou às vezes também acontece ao contrário, às vezes pessoas precisam encarnar aqui, pessoas que foram inimigas em outras vidas, ter algumas desavenças, ou aconteceu alguma coisa, sei lá, qualquer coisa relacionada a vidas passadas, e elas acabam nascendo junto para aprender a conviver com aquela determinada situação, determinado problema, para aprender aquilo como uma evolução, né? Um adiantamento na vida dela. Então, os laços não são quebrados com a reencarnação, pelo contrário, eles são fortalecidos. Os espíritos formam no espaço, olha que legal isso aqui, que bonito,
grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhanças de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se a encarnação. Não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, ou seja, depois que erraticidade, o que é? Que não está encarnado, ele desencarnou e está aí no plano astral. Isso é erraticidade, não está encarnado e está no plano astral. Reencontra-se como amigos e ao retorno de uma viagem. Então, por afinidades, os espíritos vão se unindo, vão criando os laços, vão criando esses laços familiares. Daí eles vão pedindo para, também tem um grau de merecimento, mas também vão pedindo para poder encarnar naqueles mesmos grupos. E então esses graus de laços familiares vão se fortalecendo a cada vez mais. Tudo é energia, não para vocês verem realmente, né, como tudo é energia, né, tanto no plano espiritual como na Terra. Até mesmo, por exemplo, se uma pessoa desencarnada, um espírito desencarnado, se ele está num grau de energia de que ele, sei lá, um exemplo, tá? Ele é totalmente amante da natureza, proteção aos animais, esse é um grau de energia dele que mais se destaca, vamos dizer assim. Se ele encontra com outros, ele vai atrair o que? Ele vai atrair um outro espírito para perto dele com esse mesmo grau de afinidade, com esse mesmo tipo de energia, que também gosta daquela parte de cuidar dos animais, não sei o quê. Então isso cria o quê? Daí vão criando laços, grupos de famílias no plano espiritual e depois começam a encarnar junto. Olha que bonito isso daí, né? Deixa eu ver aqui. Frequentemente, mesmo eles se seguem na reencarnação, na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento, ou seja, eles encarnam juntos e trabalham juntos para a evolução e adiantamento mútuo dos espíritos, aqueles espíritos que ele tem afinidade, aquele amor, né, aquele carinho. Então, eles se unem e um ajuda o outro nesse processo de evolução. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Olha que legal isso também. Então quer dizer o quê? Que não é porque, por exemplo, um está encarnado e o outro desencarnado que não se ajudam. Por exemplo, você que está assistindo, perdeu o seu pai ou sua mãe. Não vai pensar que ele não está ajudando você. Lógico que ele também tem as missões e o trabalho dele no plano espiritual. Mas ele também, na medida do possível, por esse grau de afinidade, ele está também ajudando pelo pensamento. A parte espiritual, isso acontece também no lado extraterrestre, também com contatos com seres extraterrestres. Acontece muito o quê? Pelo pensamento. Então, mentalização, eles se mentalizam, se conectam. Como, por exemplo, você tem um familiar lá no Japão e você se conecta a ele pelo pensamento. Acontece muito isso aí. O Hélio Couto fala disso também. Você se conecta. Nossa, queria conversar com aquele meu familiar do Japão. E o que acontece? 1 minuto depois, toca a ligação. Quem é? É o seu familiar do Japão. Ligou, nossa, eu estava aqui pensando em você. Ou seja, teve o quê? Uma ligação mental, por afinidade, por amor, por carinho, essa ligação. E olha, muita coisa também eles nos auxiliam através dos sonhos. Os sonhos, eu gosto muito dessa parte de interpretação de sonhos, sabe? Se vocês souberem interpretar os sonhos têm muitas respostas, às vezes codificadas, e às vezes algumas bem diretas, viu? Então, esses são modo que os espíritos familiares, nossos amigos desencarnados, ajudam a passar alguma informação, algum conhecimento. Eu vou contar uma história para vocês. Olha que interessante que aconteceu comigo isso daí. Meu avô, ele já tinha falecido fazia alguns anos. Isso há 7 anos atrás. Olha para vocês verem que aconteceu isso, que eu vou contar para vocês. Daí todo o começo, agora eu não faço mais isso,
Mas até pouco tempo atrás eu fazia o quê? Quando ia virar o ano, chegava no ano novo, eu pedia, no dia 31 pro dia 1, eu pensava assim antes de dormir, nossa, eu quero sonhar com... Que cabeça, né? Quem que vai morrer na família esse ano? Pra gente saber quem que vai morrer, pra saber se minha mãe continuar viva, meu pai, sei lá. E batata, acontecia. Daí teve um dos anos que eu fiz isso, daí eu sonhei. Meu avô apareceu pra mim no sonho. Nós estávamos todos reunidos no sítio da minha mãe, na sala, no sonho. E a família, em torno de devia ter umas 20 pessoas. E meu avô estava lá com uma roupa branca. E eu cheguei, ele me viu e falei, oi Renatinho, tudo bem? Eu falei, oi vô, tudo bem? Eu falei, vô, primeira coisa, olha a pergunta que eu fiz pra ele. Vô, responde pra mim, existe extraterrestre? Ele olhou pra mim e falou assim, não Renato, não existe. Eu falei assim, nossa, não acredito nisso, sério, cara, que coisa, meu. Daí ele deu uma risada assim, né, olhou pra mim e falou, Renato, se você visse o que fica na entrada de onde eu estou, você ia ficar fascinado. E, nossa, isso pra mim não foram impressões, simplesmente pra mim foi uma resposta, entendeu? E daí, conversando naquela reunião de família ali, eu perguntei pra ele, vô, vai morrer alguém da família esse ano? Ele falou assim, ó, vai morrer 2 pessoas da família esse ano. Uma delas, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste por saber que essa pessoa iria falecer. E ele cumprimentou assim, né? E eu realmente morreu no mês de setembro um primo um pouco distante da família. E um mês depois desse sonho, um pouco mais, acho que foi dia 3 de fevereiro. O sonho foi dia 1 e ele dia 3 de fevereiro. Meu pai veio a falecer. E eu sabia que era meu pai. Eu sentia isso quando ele falou isso aí, por causa eles conversavam bastante, sabe? Eles tinham uma ligação, apesar de tudo, assim, coisas que aconteceram no passado, mas eles tinham uma ligação muito forte, e eu senti que, até ele pode ter sentido também, não só pelo meu pai, lógico, mas também pelas pessoas em volta, que eles sabiam que todos nós iríamos sofrer. E ele veio falecer mesmo, 32 dias depois desse sonho, 32 dias depois. Meu pai faleceu mesmo. Então isso aí foi um aviso, através do sonho, ou seja, é o modo que os espíritos, por afinidade, nos ajudam, através do pensamento. E eu, não, que não é um assunto sonho, senão, nossa, tem muita coisa para contar, mas eu já me escapei de acidente, já contei aqui por causa de um sonho. Então, sonho é um modo muito importante, é um modo muito grande das pessoas ajudarem a gente. Ah, mas tem uma observação, hein? Também, nossas desavenças, nossos inimigos no plano espiritual também se utilizam dos sonhos para nos passar medos, instabilidades, inseguranças, colocar traumas, colocar você para baixo, tipo assim, não tome essa decisão não. Você sente que é uma decisão boa para você, mas ele fala, não tome essa decisão, não tome essa, para você seguir o caminho diferente. E depois, lá na frente, não adianta a gente se arrepender, né? Então, o que nós devemos fazer? Utilize os sonhos, esses pensamentos, até quando for pensamentos negativos de sonhos, peça, ore, agradeça também pelos seus inimigos. Porque a partir do momento que você pede para eles, você vai abrindo a energia deles, a energia de luz deles. Então, se você vai levando energia de luz para eles, vai chegar no momento que eles vão enxergar a ajuda. Porque quando esses espíritos estão numa energia mais baixa, um espírito de luz pode estar do lado dele pedindo para ajudá-lo e ele não vai enxergar. Então, se você pede por ele, você quebra, você desestabiliza ele. Porque a energia do amor, da luz, é lógico, é muito mais forte. Então, faça isso. Você vai ver só como isso vai ajudar muito. Você vai sentir mudanças na sua vida radicais mesmo, radicais. Fala isso, eu falo por experiência própria, faça isso. Mudanças radicais. Agradeça não só por amigos, familiares, pela pessoa que você ama, mas também por inimigos do plano espiritual também. Não só do físico, mas do espiritual também, porque nós sabemos que tem. Então, e o Chico Xavier falava, né, se nós tivéssemos noção de como o plano espiritual influencia no plano físico, né, e realmente influencia bastante, viu? Colocar aqui. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais
depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Ou seja, olha, daí entra num processo contínuo de evolução. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Isso quer dizer assim, se os espíritos aqui, as pessoas que convivem aqui, não têm afinidade nenhuma, não se dão, têm raivas, têm rancores, têm ódios, se desentendem, brigam, por que eles vão querer se aproximar de novo depois no plano espiritual? É lógico, eles não vão querer, né? Então você se aproxima por as afeições, pela energia, né? Não há de duráveis senão afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe para sempre. Quantas pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas a uma a outra. A morte as separa sobre a terra e ao céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz falando das pessoas cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família, por exemplo. Então, por exemplo, às vezes você pode ter uma afinidade com alguém que nem é da sua família, um amigo, por exemplo, aquele amigo seu pode ser como um irmão para você, e dentro da sua família mesmo, o seu irmão não tem afinidade nenhuma com você brigar, tudo, mas por que você encarnou com ele? Por que ele nasceu na sua família? Vocês têm que aprender a conviver. O defeito de um, o defeito do outro, vocês têm que aprender a conviver. Isso é evolução. Vocês estão ali para aprender a conviver. Vocês imaginem se você renasce na mesma família que o seu irmão. Vocês não têm afinidade e isso continua para a vida inteira de novo. Vocês vão morrer, desencarnar e corre chance de encarnar de novo juntos. Não aprendeu? Encarna de novo. Aí fica presa a roda de samsara, ou seja, naquele ciclo reencarnatório que não sai do lugar. Aí você fica preso nessa matrix, vamos dizer assim. Nessa matrix de reencarnações, de vivência, mas não resolve. Então, isso é para você aprender a conviver. Você tem aquela convivência legal com seu amigo? Legal. Mas aprenda também a conviver com seu familiar dentro ali da sua casa. Olha que interessante isso. Dizendo isso, enunciar-se a maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contrário dos bons, e pelos cuidados que eles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, ama-os, pois menos que tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos, de novos parentes. Ele aí não reencontrará senão os membros objetivos da sua afeição. Olha que interessante, isso é, olha, legal isso daí, é uma resposta para muitas dúvidas que as pessoas fazem, que lhe foram ligados sobre a Terra, sobre os títulos diferentes, ou talvez até mesmo pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação, as doutrinas que acreditam que não existe reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo,
Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontra assim, reduzidas unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais como personagens ilustres. Verdade, qual é o sentido disso tudo, né? Não seria motivo nenhum. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vividos juntos, e se amado, e se encontrarem, reunindo mais tarde para estreitar os seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino da alma é irrevogável, fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se não há progresso, não há mais destino definitivo, segundo tenha bem ou mal vivido. Elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem. Onde estaria a justiça divina nisso, né? Onde estaria a justiça divina disso? Deixo isso para vocês refletirem. Quiserem até deixar aí nos comentários a respeito disso. Tal sorte que pais... Opa, peraí. Tá aqui. De tal sorte que pais, mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços da família. Aí eu digo, qual o propósito daí? Qual o objetivo, na minha opinião, e até deixo para vocês refletirem, qual o objetivo, se não existir reencarnação, de uma pessoa que faz o mal a vida inteira, ela mata um pai de família, destrói a família do outro com as drogas, sei lá, inúmeros motivos. E aquela pessoa que nasce deficiente, ela vai viver a vida inteira com aquela deficiência, vai viver a vida inteira naquela dificuldade. Um nasce super rico e usa para vender drogas, por exemplo. E um nasce super pobre e nunca teve nada na vida, só teve os piores momentos possíveis. Qual o propósito disso tudo, se não existir uma lei divina? Não teria que ser direitos iguais para todos? Então, a justiça divina não se aplicaria na não reencarnação. Porque ou você vai para o inferno ou vai para o céu. E onde estaria mais ainda a justiça divina? Ah, os bonzinhos vão para o céu, legal, vai lá ficar numa nuvem lá, tocando harpa, né? E daí os que fizeram o mal vão a ser condenados no fogo eterno. Aí isso não tem chance nenhuma. Que Deus que seria esse? Qual o propósito disso tudo se a reencarnação não existisse? Isso é para vocês se refletirem, tá vendo? Olha como, para você que não acredita em reencarnação, pare para pensar sobre isso aí. No vídeo anterior, até comentei o relato que a minha filha lembrava da reencarnação, e outro caso também, da vida passada quando era criança. Pensem bem sobre isso. Começa a prestar atenção nos seus filhos, sobrinhos, netos, pequenininhos aí. Começa a prestar atenção nos assuntos. Geralmente quando tem menos de 7 anos, porque depois de 7 anos começa a pagar... o espírito já está totalmente ligado ao corpo físico, daí não tem mais essa abertura maior assim para o plano espiritual. Mas acontece, mas é com menos frequência. Mas até os 7 anos começa a prestar atenção nas crianças para vocês verem. Com a reencarnação e o progresso que lhes é a consequência, todos aqueles que se amaram reencontraram-se sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e a sua felicidade. Olha isso, mas não está perdida a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Não estou falando mal de religião nenhuma, só estou falando aqui como conhecimento. Tem crenças religiosas que falam assim, né? Por exemplo, no caso de suicídios, o suicida vai ter condenação, ele vai ter condenação eterna, não tem perdão. E aí deixa a família de quem acabou infelizmente cometendo suicídio mais para baixo ainda, mais deprimida, ao invés de ajudar. Não estou falando que é para falar uma mentira, não é isso. Mas aí onde estaria a justiça divina? Lógico que essa pessoa pode se arrepender daquilo que aconteceu. Lógico que tudo está na mente dela. Infelizmente,
hipótese alguma deve-se fazer isso. Hipótese alguma. A vida é bela. Por mais que exista sobre reencarnação, pensar, não tem importância, eu mato aqui, na outra vida vai estar melhor. Não é bem assim não, hein? Olha, eu como médium eu falo isso pra vocês. Eu já recebi inúmeras psicografias e incorporações de pessoas que foram suicidas. Não tem nenhuma que eu recebi até hoje que não tenha se arrependido de ter feito tal ato. Nenhuma. Todas se arrependeram no fundo da alma de terem feito isso. Não se arrependeram na hora, mas conforme vai clareando a mente, elas vão se arrependendo. Isso é um trabalho muito legal que o Espiritismo faz, na linha kardecista, umbandista, apometria e outras, que faz essa ajuda dos espíritos. Isso é o trabalho do médium. O médium, aqueles espíritos chegam, porque ele precisa da energia mais física, para poder o quê? Enxergar a ajuda. Tá vendo que interessante? Só assim aquele espírito vai enxergar a ajuda. E quando ele... Deixa eu só ver o tempo aqui. Tem tempo ainda. E quando eles enxergam... É ruim que daí equaliza a lente. Aí o brilho fica melhor. Daí quando eles enxergam a ajuda, é onde eles se libertam. Nossa, vários casos que eu recebi, como eu contei do monge, vários casos que eles se libertaram depois da reencarnação. Depois que teve essa ajuda do médium. Eles conseguiram enxergar essa ajuda. Que eles chamam lá, que vão para o Vale dos Suicidas, né, conforme o kardecismo fala. Então, todos têm salvação. E isso não é solução para nada. Nada. Se você está pensando nisso no momento, tire da sua cabeça, ó. Vai viver, vai jogar bola, vai sorrir, vai ver um pássaro, vai cantar, vai fazer um curso, vai aprender a fazer um prato de comida, vai estudar, vai ouvir uma música, um filme, vai ficar com seu familiar, com a pessoa que você ama, vai atrás daquela pessoa que faz tempo que você não vê, vai lá, dá um abraço nela, vai falar quanto você ama ela. Enfim, faça a sua vida andar. Pare de esses pensamentos. Por mais que seja difícil o momento que você está passando, pare. Não é assim que se resolve as coisas. Tá bom? Você que está assistindo agora, faça isso, hein? Isso é uma ordem. Brincadeira, mas é sério. Mude o pensamento. Você vai ver, tudo é pensamento. Muda o pensamento. Esses pensamentos bobo, sai na hora da sua mente, esquece, tá bom? O que acontece muito, esse tipo de pensamento às vezes, são ataques que nós temos no plano espiritual, principalmente em semente das estrelas, pessoas que vieram de outros mundos, que estão encarnando aqui na Terra, com o objetivo de ajudar. Por exemplo, os 144 mil que o Ariel fez um vídeo esses dias muito legal no canal dele, meu amigo Ariel Espíndola, um grande abraço, um beijo Ariel, o Ariel Espíndola fez um vídeo sobre os 144 mil, muito legal, fala sobre isso. Então, tem muito esse ataque. Por quê? Porque esses espíritos, principalmente, estão aqui para ajudar na evolução do planeta. Eles como é que se diz? Eles pediram para estar aqui. Alguns pediram para estar aqui, porque são mais evoluídos. Então, eles pediram para estar aqui nesse momento do planeta, nesse momento da transição planetária, para ajudar nessa evolução. Alguns, infelizmente, por essa matéria densa, essa energia mais densa, acabam desistindo da vida. Que é isso? Para com isso. Você é maior que tudo. Ninguém é maior que você. Você é maior que tudo. Pare com pensamentos idiotas. Ame-se, ame-se, ame-se. Você se amando, a energia de luz que vai ficar em torno de você é gigante. Vai sumir todos os pensamentos que você tiver. Não só de suicídio, de tristeza. Ai, meu Deus, por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou sozinho? Por que... para com isso. Se ama. Se ama em primeiro lugar, Arruma, equaliza a sua energia, bola pra frente, cabeça erguida. Só de você estar acordando, respirando, que isso? Você quer mais o quê? Mas eu quero ir embora desse mundo. Tá bom, porque fazer o quê? Você acha que saindo desse mundo você vai fazer o quê? Você acha que vai ficar quietinho lá, como algumas religiões acham que vai ficar numa nuvem lá quietinho? Ou se você, a mania, né, de algumas religiões achar que na extrema unção... o cara fez errado a vida inteira, daí o cara chega, chama um padre. Aí, meu Deus, me perdoa, eu matei, eu fui um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho. E acha que morrendo, o padre perdoou você. Beleza, e você vai pro céu, né? Você já tá perdoado, pagou tudo. Que isso? Você pagou tudo que você fez. Você tá liberto. Você tá liberto, você já ganhou uma nuvenzinha, uma casinha com uma nuvenzinha, uma casinha em cima da nuvenzinha. Ou então, aquele ali, se
só fez o mal, vai queimar no fogo do inferno. Que Deus que seria esse, meu Deus do céu? Qual o sentido do progresso, de evolução? Que isso? Para com isso. Não é assim que funcionam as coisas. Então está na hora de não vemos esse vídeo aqui como um vídeo, por exemplo, não é porque eu estou lendo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo que você tem que se adequar. É kardecista, é umbanda, é candomblé, é apometria, que não é uma religião, mas é um estudo. Mas eu digo, é catolicismo, é evangélico, adventista, pô, enfim, sem rótulos. Não veja como rótulo, porque isso aqui foi passado como conhecimento de seres de dimensões diferentes, humanos desencarnados, espíritos de luz. Então, isso aqui é conhecimento puro. Vocês vão ver, quando eu entrar no livro dos espíritos, tem gente que morre de medo, dependendo da religião, de pegar o livro dos espíritos na mão. Eu conheço gente que já foi na minha casa e, como eu falo, eu moro sozinho, né? Mas eu tenho mais um livro lá do livro dos espíritos. O mais barato que eu tenho na estante, assim, a pessoa chega e fica com medo. Meu Deus, o livro dos espíritos. Pelo amor de Deus, né? Para com isso. É ridículo, é conhecimento puro. Então, para vocês verem, é isso que eu quero falar. Então, mude o pensamento, valorize você, ame-se em primeiro lugar. Bora pra frente, nada de pensamento ruim, tudo se resolve, tá? O que é de ser, será. Tá bom? O que é de ser, será. Você não pode fazer um novo... Você não pode voltar pro passado e fazer um novo recomeço, mas você pode fazer um novo começo, você pode recomeçar de novo, e ter um novo fim. Pô, então para, depende só da sua atitude. Atitude. Seja um homem ou uma mulher de atitude, tá bom? Pensamento positivo sempre. Olha, esse assunto de reencarnação, eu achei que eu ia fazer só nesse vídeo, mas como eu estou fazendo gravado e tem um limite de tempo aqui nesse vídeo, depois eu vou falar sobre os limites e as necessidades da encarnação. Eu vou fechar esse daqui por aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para finalizar. Será que vai dar tempo? Ó, se cair, pessoal, porque cortou, mas acho que não vai cortar não, deixa eu só... Última frase aqui, ó. De acordo com as duas... Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. A primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Morreu, acabou, né? Segunda, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade. A segunda, a absorção do todo universal, tá? A primeira, materialista. A segunda, a absorção do todo, de acordo com a doutrina panteísta. A terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da igreja. E a quarta, a individualidade com o progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, a chance de se rever contato, contanto que esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Eu amei fazer esse vídeo de hoje. É realmente fantástico. Eu adorei. Muito conhecimento. Eu agradeço a você que está aí, que assistiu esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Nossa bateria está acabando aqui. Vamos pedir para os seres de luz que agradeçam aí por nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, que abençoe a nossa água, colocando os fluidos necessários, o remédio necessário que nós necessitemos nesse momento. Muito obrigado, gratidão a todos, muita paz, muita luz, pensamentos positivos sempre e olha, beba dessa água aí. Uma ótima semana, muita paz, muita luz, um grande beijo no seu coração, um grande abraço, inscreva-se, ative o sininho e continuamos esse assunto no próximo domingo. Muito obrigado e amanhã às 19 horas temos vídeos, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão e como dizia Buzz Lightyear, é infinito e além.